Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa classe de Escola Sabatina online. É uma ferramenta extraordinária. Nós temos aprendido muito como usar essa ferramenta e tem sido uma bênção ter você conosco. Nós estamos recebendo muitos feedbacks, muitas pessoas entram em contato conosco, pessoas que nós nem imaginávamos que estão nos assistindo, e quando a gente recebe esse contato, nós ficamos muito felizes. E nós estamos muito felizes também porque essa lição desse trimestre eu aprendi demais com ela. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Eu estava com os convidados aqui, um pouco antes aqui, nós estávamos falando como essa lição foi importante para nós até este momento. Nós já estamos chegando ao final dela, mas essas 2 últimas semanas nós aprendemos demais. Pelo menos eu aprendi muito como olhar a Bíblia de uma outra forma, olhar para os eventos bíblicos como não só como interpretação do texto, mas como um ensinamento diferente. Nós olhamos o quadro inteiro, trazemos para os nossos dias e aprendemos lições extraordinárias. E hoje nós estamos aqui, né? Bom, mais uma vez vou explicar, o Jefferson não pôde estar aqui hoje, pediu para que eu estivesse aqui com os nossos convidados. Nossos convidados são excepcionais. O Elton acho que o Elton é a pessoa que mais gravou lições aqui na nossa classe online. Né? O Romanelli tem participado com a gente. Romanelli, Elton, é um prazer ter vocês aqui. São pessoas extraordinárias, pessoas estudiosas. Se vocês olharem aqui na mesa do Romanelli, aqui, ó, a quantidade de informações, de marcações de texto que ele traz aqui, comentário bíblico, lição extraordinária. Então, hoje a gente está bem servido, né? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí para a luta, né? Amém, que bom. Elton? Tudo ótimo. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com o Kevin, com você, com o Romanelli, e feliz de ele estar com tanta informação, né? Sinal que vai nos ajudar muito, né? Sim, com certeza. Vamos ter aí uma boa recapitulação dessa lição. Bom, nós vamos, né, para o nosso momento de oração. Nós convidamos a todos que estão nos assistindo a orar também. Eu gostaria de pedir ao Romanelli que fizesse uma oração, Romanelli, por esse momento, pelas pessoas que estão nos assistindo, para que Deus possa nos abençoar. Não tem problema. Oremos. Senhor, nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós estamos mais uma etapa de estudo aqui convosco. Nós pedimos a presença do vosso Santo Espírito para nos ajudar, nos auxiliar, Amém, porque nós dependemos dele para entendermos essas lições maravilhosas, preciosas, mas por nós mesmos nós não temos condições de aprendê-lo. Pedimos a sua presença, pedimos que estejais também conosco, com todos os nossos familiares, nossas casas, com todas as pessoas, os seus familiares que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda, que todos sejam muito agraciados com a vossa bênção, a vossa misericórdia. Amém. Que todos nós possamos ter um momento muito proveitoso de estudo e possamos passar informações que sejam também úteis às pessoas que estão nos assistindo e que sejam úteis para outras pessoas, para que tenham um reflexo útil sempre. Seja uma boa lição, um bom estudo e tenhamos um estudo abençoado por vós. Assim nós vos pedimos pelo nome santo e sagrado de vosso amado Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegamos à nossa lição número 11, Ruth e Esther. Bom, confesso que quando eu vi esse título, né, eu falei, gente, o autor agora ele deu uma guinada, né? Ele mudou assim de uma forma bem drástica assim, a abordagem. E eu falei, o que ele nos reservou para essa semana? O verso para memorizar diz assim, ó: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Quando nós pegamos esse verso de forma isolada aqui, a gente não sabe muito bem o que o autor quer falar, mas durante a lição a gente vai ver a importância desse verso aqui para nós. Ele trouxe 2 mulheres, né, extremamente importantes para a história bíblica, e nós sabemos que mulher, na Bíblia, é um símbolo também da igreja.
né? Ele até colocou para nós aqui que essas histórias que ele trouxe são uma forma de interpretação das profecias bíblicas. Então, a gente precisa olhar de uma forma ampla e saber os locais onde a gente vai colocar esses paralelos, vamos assim dizer. O que o autor quis nos ensinar, ou melhor, o que a Bíblia quer nos ensinar com essas duas mulheres, com esses dois personagens bíblicos, Ruth e Esther. Bom, o que vocês acharam aí a respeito dessa introdução? O que vocês querem falar? O que vocês viram de interessante para a introdução dessa semana? A gente vê assim, Ruth e Esther, né, esses relatos que estão na palavra de Deus, que mostram o que vai acontecer nos últimos dias, né? E a gente vê, por exemplo, as mulheres sempre foram muito importantes, né? O nome de Eva significa mãe de todos os viventes. E tivemos várias mulheres na Bíblia, né, que tiveram papéis importantes na formação do povo de Deus e também da relação de salvação em Cristo Jesus, né? E essas duas mulheres muito importantes, essas histórias, vão fazer assim nós termos uma visão do futuro melhor, estarmos mais apercebidos do que está por vir. Porque o que elas passaram, nós passaremos no futuro, né? Então, assim, é muito importante. E são duas histórias que, às vezes, as pessoas não dão importância, né? E são de extrema importância. Eu gostei muito do estudo dessa semana. Que bom. Eu concordo plenamente com o que ela falou. E nós vemos aqui realmente um caminho que a Bíblia nos mostra de como a igreja vai passar, como o povo de Deus, o remanescente de Deus, vai ser salvo das dificuldades que o caminho tem. E a gente vê que também, se você olhar por um outro ângulo, você pode ver que as histórias, né, da Ruth e da Esther, elas são a história da própria igreja, em tempos históricos também, em tempos passados. Quando eu li a história da Ruth, ela com Noemi, todas as circunstâncias da vida dela, me pareceu que a história de Ruth era a história da religião judaica, da verdadeira religião de Deus, que vinha através do judaísmo, quando ela se transforma no cristianismo. A Noemi seria um tipo da religião judaica e a Ruth um tipo da religião cristã. Você vê que a Ruth era uma gentia, né? Ela não era judia, ele era de outra nação, e que se incorporou, que assumiu as leis e as coisas da religião judaica, e daí ela parte para uma nova religião, uma nova maneira de ser. É uma religião onde começa com a vinda de Jesus e que o Boaz vai ser o tipo de Jesus, aí, nesse caso, né? Com todas as dificuldades que teve no começo, que veio, com todas as guerras do mal contra o bem, né? E já a história de Esther, ela parece que mostra a história da igreja nos tempos finais mesmo, nos tempos apocalípticos, lá, que o Apocalipse mostra. E em todas elas a gente vê Satanás, o inimigo, o mal, querendo destruir a igreja. E ele faz coisas que parece que vai destruir a igreja. Ele parece que ele coloca em xeque a vontade de Deus de que a igreja resista e progrida. Mas Deus sempre sai desse xeque e coloca o próprio Satanás no xeque pior ainda, né? Olhando dessa forma, a gente vê a importância de se estudar a Bíblia, né? E esse conhecimento, essa visão, ela só vem com o tempo. A gente não consegue enxergar isso né, de forma imediata. São os anos em contato com a palavra de Deus, estudando, dando estudos bíblicos, conversando com pessoas que, né, estudando a lição da Escola Sabatina, que eles vão ampliando a nossa visão. Eu também achei muito interessante ouvir, Romanelli, essa trajetória da história do grande conflito, da história desde a entrada do pecado no mundo até a volta de Jesus, os eventos finais. Eu vi nesses dois eventos que o autor trouxe para nós. A gente parte aqui para a primeira história, tá?
a história de Ruth. O livro de Ruth, né? A história ali das personagens no livro de Ruth. Eu vejo que esse livro ele começa de uma forma muito dramática. Os primeiros versos aí, do capítulo 1 até o versículo 1 ao 5, eles mostram algumas informações. Quando a gente lê, a gente, né, passa meio por alto ali, mas se você buscar um pouquinho de informações do contexto da época, ela é uma informação extremamente de uma dificuldade extrema. Porque diz assim, ó, que houve uma grande fome, né, ali na região de Belém. Interessante que eu não sabia, Belém significa casa do pão, né? Faltou pão na casa do pão. E ali a família se muda para uma terra de gentios, que era algo que não era comum na época. Buscar auxílio entre os gentios. Não necessariamente gentios, porque eram os moabitas, que eles eram, né, primos ali do povo de Deus, né? Vieram através das filhas de Ló, mas se tornaram um povo extremamente idólatra, um povo contrário às leis de Deus. E aí eles vão buscar refúgio nesse local. A mulher, o marido e as suas filhas, que chegando lá, o que acontece? Elas se casam, né? Os filhos. E de repente morre todo mundo. Os homens todos morrem. Todos os homens morrem, o marido e os filhos, né, que eram os genros de Noemi. Bom, resumindo, quem ficou? Para Noemi, o que isso significava para a época? O que a mulher simbolizava? O que era morrer os homens da família? O que simbolizava isso? O que significava de forma prática na vida dela? A ponto dela mudar o nome dela para Mara, né? Que significa amargura, né? Ela via que ela não tinha mais chance de ter descendência. É uma das histórias bíblicas em que como a gente está falando essa disputa do grande conflito, é uma das histórias bíblicas em que é uma descendência improvável, difícil. Ela não deveria, porque o marido tinha morrido, os filhos tinham morrido, e ela tinha 2 noras moabitas, que seriam pessoas, os moabitas até eram meio inimigos dos judeus, né? Tinha uma certa dificuldade de relacionamento, apesar do parentesco. E ela, quando ela vê a morte do marido, a morte dos filhos, ela não tinha mais onde ter uma descendência, porque ela achou as gentias vão ficar na terra delas, elas não vão ter filho. Então, o nosso nome vai estar perdido, a nossa descendência vai estar perdida. E o interessante é que... Posso abrir um parênteses aqui? Pode. E lá vamos lá no Éden de novo. Desde o Éden, a gente vê a mulher, geralmente, como uma descendência improvável, uma descendência dificultada. Então, por exemplo, Eva, quando ela peca, ela sabia que tinha uma sentença de morte sobre ela. Você comer a fruta, certamente você vai morrer. Então, ela sabia, estou morta, não vou procriar. Não vou ter filho, não vou ter descendência. Se eu tiver descendência, vai tudo morrer. Não vai adiantar nada. Aí Deus vem e faz uma promessa para ela. Fala, teu descendente, falou para a cobra, o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Aí opa, eu vou ter um descendente que vai ser um salvador, vai ser um resgatador ainda. Tudo. E vou ter descendente. Quer dizer, aí Deus mostrou para ela que ela ia ter descendência. E realmente vem, né, os descendentes, quando nasce Caim, certamente ela pensou que fosse ele, quando nasce Abel, poderia ter desconfiado, será que é esse? Quando Caim mata Abel, ela falou, pronto, acabou minha descendência de novo, estou sem descendência. Aí vem Sete e continua. Você vê que isso vem andando, quando chega lá, várias histórias da Bíblia, chega nessas descendências impossíveis. Aí você chega em Abraão, ele velho, mulher velha, não tinha condição de ter uma descendência. E toda essa descendência é ascendência de quem? De Cristo. Todos eles. E vem passando por várias coisas assim. Deus sempre consegue dar um jeito e resolver a situação de uma maneira que a descendência venha e que exista. Até chegar em Ruth, é a mesma coisa. Quando chega Noemi, estou perdida, não tem descendência mais. E todas essas histórias falam da ascendência de Cristo. Todas elas. Quando ela achou que não tivesse mais, a Ruth resolve ficar com ela, assumir a religião dela, assumir o povo dela como seu próprio povo, e a Ruth acaba dando a descendência por meio de Boaz, que era parente de Noemi, acaba dando a descendência para Noemi,
o Elimeleque, né, o marido da Noemi, acaba dando a descendência, acaba sendo o resgatador delas. Ela tem a descendência, então, garantida ali de novo. Então, assim, essa história, essa luta de a descendência que deveria existir para que Cristo nascesse, e, de repente, essa descendência é interrompida, teoricamente, e aí vem Deus e interfere e faz com que, novamente, a descendência seja restaurada. O caso também da Raabe, semelhante, né? Todos esses ascendentes de Cristo. Acho muito interessante que o Romanelli colocou aqui, essa questão de Deus estar trabalhando na história. A gente vai ver isso daqui um pouquinho com mais detalhes, porque Noemi e Elimeleque, eles fazem parte do povo, então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Agora, Elton, ser escolhido de Deus, fazer parte do povo de Deus, ter aceitado o Evangelho, fazer parte dessa família mundial, garante alguma isenção de sofrimento? Igual o Romanelli disse aqui, desde o princípio não, né? Desde lá de Adão e Eva. Então, assim, a gente vê aqui que o sofrimento foi intenso. É o grande conflito que você falou, né? E nós estamos inseridos nisso. Quer dizer, eu sou de Deus, faço tudo certinho, eu vou estar isento disso? Não. Todos nós estamos neste grande conflito. Agora, o que a gente vê na diferença dessa situação extremamente difícil, né? Que a gente vê acontecendo na vida de várias pessoas que seguem a Deus, que Deus tem a solução para tudo, né? E que tudo tem um fim. Olha a situação dessas mulheres, né? Ruth e Noemi. Era uma situação desesperadora. Mas elas confiaram em quem? Em Deus, né? Principalmente Noemi, né? Que era uma moabita, né? Que era uma pessoa que não era do povo de Deus, mas ela afirmou que das promessas do Deus de Israel, porque ela tinha uma sogra que era temente a Deus. Era uma sogra gentil, que tratava ela bem, e ela é uma coisa impressionante. Não fala sobre uma ação missionária, né? Mas foi uma ação missionária. Tem todos os elementos aí, né? Olha para você ver, se a gente lê aqui, a gente vê a história direitinho, a gente vê aqui no princípio, Ruth fala, aonde você for, eu vou, onde estiver seu Deus, eu vou estar. Olha só, por que ela teve essa reação? Porque ela teve o exemplo de uma sogra que era temente a Deus, que tinha amor no coração. E Deus vai trabalhando nisso. Se você está passando por dificuldades hoje, confiando em Deus, Ele vai dar uma solução. A luta delas foi intensa. Às vezes nós estamos passando por lutas assim fortes demais, mas se a gente perseverar em Deus, a vitória é garantida. Então, Elton e Romanelli, essa história ela precisa quebrar um paradigma. Isso. Certo? Porque aí existe uma grande parcela da humanidade, uma grande parcela de pessoas, que eles são, né, contrários à mensagem do Evangelho, são pessoas que se levantam contra Deus, e eles fazem algumas afirmações, até que a lição colocou aqui para nós, a respeito de como o ser humano sofre, e aqueles que se dizem, que eu vou colocar entre aspas, povo de Deus, sofrem também. Eles entendem da seguinte forma: se o povo de Deus sofre, Deus não existe. Se o povo de Deus sofre, ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. Ou se o povo de Deus sofre, Deus não se importa com o nosso sofrimento. São argumentos usados. Agora, a gente precisa, então, olhar para essa história e quebrar esse paradigma, certo? Então, a gente vê, como o Romanelli colocou, a história desde a entrada do pecado no Éden, a dificuldade que passou para toda a humanidade. Esse dia eu ouvi uma pregação interessante que parece que quando a gente se torna cristão, a gente observa o sofrimento do justo, e até a Bíblia fala sobre isso, e parece que o ímpio sempre está prosperando. Mas aí o pastor colocou assim: você nunca viu que o ímpio morre baleado? O ímpio morre em acidente? O ímpio ele vai preso porque ele não pagou conta? Você só percebe o sofrimento do justo? Todos nós sofremos, mas existe um argumento voltado contra Deus por conta, né, de Deus ser aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador. Agora, nós observamos nessa história algo muito interessante: o retorno para a terra de Israel novamente,
certo? As condições que eles retornaram. Então, quem retorna para lá? Noemi e Ruth. E quando elas retornam, a condição financeira delas não é boa, certo? Aí me chama muita atenção o primeiro passo, quando elas chegam lá, o que Ruth vai fazer? Romanelli, qual que é a atitude de Ruth quando ela chega na terra? A Ruth vai procurar alimentar as duas, né? Procurar encontrar alimento para as duas. Já tinha passado a fase da falta do pão. E ela vai atrás de buscar uma maneira de sustentar as duas naquela dificuldade toda que elas estavam, duas mulheres sozinhas, duas viúvas, era uma vida complicada. E que aí ela resolveu tomar conta da Noemi completamente, tudo que pudesse, e buscar sustento para as duas. Como é que ela foi buscar? Qual é o ato que ela faz ali para conseguir alimento, Elton? Ela vai na plantação, né? E na época tinha uma lei, né, que está lá em Levítico 25, né, de que deveria deixar coisas para as pessoas pobres, as pessoas que não tinham condições. Era uma lei de Deus para que o povo dele fizesse isso. Enquanto eles fizessem isso, eles iam prosperar. E Ruth vai lá. Ela, numa situação difícil, Noemi também, ela vai fazer o quê? Eu vou lá humildemente, né, sem querer explorar ninguém, ela vai lá buscar esse alimento que era permitido. Mas só que ali ela estava indo no lugar de quem? De quem era um resgatador da família, né? Um dos resgatadores da família. E ali começa toda essa história, né? Mas ela vai lá em busca de alimento, sabendo que era a única solução que ela tinha para a vida dela. E era uma coisa permitida por Deus. E Deus estava trabalhando na vida delas. Aqui o Elton coloca o primeiro ponto para a gente quebrar esse paradigma. Os donos dos campos ali, geralmente, eram pessoas prósperas. E aqui também era uma vacina contra a avareza. Ao fazer a cega, a colheita do campo, as espigas que eram deixadas para trás, eles colhiam ali a grande porção, né? A colheita era próspera, então o grosso, vamos dizer assim, né? Eles pegavam, mas aquilo que caía, eles não deviam voltar atrás para pegar. Era uma forma de Deus estar falando assim: vocês não precisam de tudo, vocês têm que repartir com o próximo. Exato. Então a gente já olha que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus, à sua maneira, ele está cuidando da humanidade. Exato. Romanelli, existe muita fome no mundo, certo? Existe. O motivo pelo qual existe fome é falta de recurso? Não, de jeito nenhum. O mundo é muito rico. Ele tem condições de tratar de 10 vezes mais do que a população que existe no mundo hoje em dia, de abrigar 10 vezes mais. O problema é que, pelo poder do pecado, pela força do pecado, nas pessoas mais poderosas, elas acabaram se aliando a um caminho ruim, um caminho de cobiça, um caminho que eles querem tirar muitas coisas para eles, trazer muitas coisas para eles, independente do sofrimento que ele possa causar, quem tem menores condições de adquirir recursos, né? Então, assim, o que faz ter fome no mundo, o que faz ter dificuldade, o que faz ter quase tudo, é exatamente o egoísmo da pessoa, soberba, a vaidade, da pessoa se achar bom, é a egolatria, a pessoa que se endeusa, ao invés de procurar os caminhos de Deus, ao invés de procurar adorar a Deus, ou fazer tudo o que fizer, fazer para a glória de Deus, como Paulo manda, ele quer fazer tudo para ele, para trazer para próximo dele e possuir coisas, criar impérios. Não adianta nada que ele vai morrer, aqueles impérios vão ficar aí para dar briga entre os descendentes e não vai adiantar nada. E muitos, enquanto isso, morrendo de fome, passando dificuldades. Elton, se houvesse o dobro de recursos no mundo hoje, será que a fome acabaria? Uhum. Pela avareza que o homem tem no coração, ia só piorar. Então, por que as pessoas têm essa facilidade em colocar a culpa em Deus por conta da fome, do sofrimento, da pobreza? A gente vê assim, quem começou a colocar a culpa em Deus? Foi um anjo lá no céu. E lá no céu, o ser perfeito começou a colocar a culpa em Deus. Essa lei sua é impossível de ser guardada.
Então, tudo que acontece no mundo, Deus quis assim, Deus que está castigando. Deus. Não é nada disso. A gente sabe que o grande conflito, quem está por trás de toda desgraça do ser humano, é o inimigo, Satanás, né? Mas o interessante é que essa lição vem mostrando que aquilo que é ruim, que é uma coisa terrível, Deus pode se transformar em quê? Em bênção. Se nós tirarmos o foco de olharmos para nós mesmos e olhar pelas dificuldades que nós temos e olharmos para Deus, o que tem de ruim na nossa vida, Ele transforma em bênção. Agora, a questão aqui é a visão, né? E Deus vai conduzindo. Olha só essas luzes. O que Ele fez? Vai lá apanhar. Cai nas terras de quem? De Boaz. Uhum. E olha, interessante, o irmão Romanelli falou que Ruth não era do povo de Israel. Quem que era a mãe de Boaz na genealogia de Jesus? Que a gente vai lá em Mateus 1,5. Raabe era a mãe de Boaz. Uhum. Boaz era um fazendeiro gentil, bom. Olha, interessante aqui em Ruth, capítulo 2, 4. Olha como era Boaz. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, os empregados dele, o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles, o Senhor te abençoe. Olha para você ver a relação empregado e empregador, né? Uma relação de Deus no meio de tudo isso. Olha que a gente vê o conflito hoje que existe entre quem dá emprego e quem é empregado. É conflito acima de conflito, né? E aqui não, a gente vê Boaz abençoando os seus empregados e os empregados respondendo com bênção para ele. Era um homem de Deus. E o mais importante, era um parente próximo de Noemi, né? Que tinha o direito de resgate. Mas a gente vai ver aqui que existe outro resgatador no meio disso tudo, né? Um outro resgatador terrível. Mas Boaz estava ali. Eu acho que o Manés já falou, era um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. A gente parte para esse Boaz resgatador aqui na lição agora, né? A lição mostra para nós o seguinte, que o pecado entra no mundo, o povo de Deus sofre com o pecado, mas Deus intervém na história, como o Romanelli colocou, e vai criando situações, caminhos para amenizar o pecado. Ou seja, Deus passa a cuidar do seu povo no meio dessas dificuldades, certo? Ele proporciona tudo que é necessário para a salvação do povo de Deus. Ruth como uma figura da igreja, do povo de Deus, Boaz como a figura de um Cristo que cuida, que ele encontra ela numa situação terrível, né? Ele passa a dar ordem aos seus servos para estar monitorando e favorecendo ela e cuida dela, e assim é Deus conosco, certo? E Boaz ele se torna... Romanelli, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que significa a palavra redimir? Redimir é salvar, é tirar a culpa. Né? Porque redimir é muito usado no meio do jurídico, né? É tirar a culpa. Olha, isso é interessante. Inocentar a pessoa, né? Uhum. Esse é o sentido de redimir. Então, quando Jesus cuida, ele redime o seu povo, ele tira a culpa, ele leva a culpa sobre si, ele se torna um resgatador do povo de Deus. Exatamente. Mas o Elton entrou na situação. Existe um outro resgatador que reivindica, né, o que é seu. Quais exemplos que a Bíblia deu vamos falar aqui de forma clara, Satanás, né, ele reivindica também o que, entre aspas, ele acha que é dele, e que até certo ponto era dele, mas Deus colocou no lugar, Jesus colocou no lugar, para levar a nossa culpa, para que a gente pudesse ser redimido. Existem exemplos bíblicos onde Satanás ele se mostrou ali um reivindicador? Ixi, tem muitas, né? Mas antes que você estava falando aqui, a gente vê a imagem de Cristo em Boaz, né? Mostra o amor, o acolhimento. Noemi e Ruth estavam na miséria, na desgraça, por causa do grande conflito desse mundo. Às vezes a gente está passando por isso também. A gente está numa situação muito difícil. A gente perde o foco de Cristo, né? E aqui vem mostrando que Jesus nos ama, Ele sabe que a gente está passando e quer nos resgatar, né? Ele quer transformar o que está ruim em algo bom. E Ele pode fazer isso, como Ele fez aqui. E aqui a gente vê, assim, quais exemplos a gente vê? Satanás, lá, o livro de Jó, para mim, é o livro mais esclarecedor com relação a isso, né?
Porque a gente vê ali Satanás fazendo o quê? Rodeando a terra, falando o quê? Essa terra aqui é minha, todo mundo está sob o meu domínio, né? Aí Deus fala o que para ele? Tem um servo meu aí que é justo, que ele é íntegro, que ele me ama, que era Jó. Então, assim, ele reivindica e fala assim, não é meu. Né? Adão e Eva passaram para mim, eu tenho poder, eu tenho domínio sobre a terra. Mas aí a gente vê que Deus mostra. Tem os outros exemplos também, né, Rony? Qual outro que a gente vê aqui, que a gente viu aqui é o... Bom, aqui dentro da lição, aqui, eu lembro agora esse também, mas tem um exemplo de Deus ter esse povo dele em atividade, que eu acho muito bonito, muito tocante, até a gente, quando lê aquilo, a gente fica emocionado. Me desculpa que eu estou com uma coriza terrível desde hoje cedo, mas é o caso de Elias, né? Elias naquela tristeza dele, naquele drama dele, naquela desespero de vida, já deprimido. E você fala, meu Deus, só eu, morreu todo mundo, não tem ninguém mais nesse mundo. Deus fala, eu reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal e não beijaram Baal. Ou seja, 7.000 em números bíblicos, porque os 7 representam o número humano, então é uma enormidade muito grande de pessoas, não são só 7.000 indivíduos mesmo. Ou seja, naquele pior cenário, naquele cenário horrível que Elias estava vendo aqui, um cenário como esse nosso de hoje, né? Todo destruído, todo cheio só de maldade, coisas ruins que a gente vê para todo lado. Deus falou, não, mas espera aí, não apavora não, fica tranquilo, porque eu tenho 7.000 aqui, eu tenho uma enormidade de fiéis aqui, que são meus, não são de Baal, ou seja, não são de Satanás. Né? Eu acho que o maior, assim, o mais impressionante que eu vejo no inimigo, de reivindicar dele, é o quê? Pegar Cristo como homem aqui nessa terra, levar para o alto do pináculo e mostrar tudo os reinos da terra e oferecer para Jesus se Jesus prostrasse diante dele. Olha a audácia disso. E aí a gente entra você está já entrando aqui na lição, da gente mostrar, então, essa reivindicação do inimigo de adoração na figura aqui, a gente passa para o próximo evento, Esther, a figura de Ramã representando, né, de uma forma assim, até bem esclarecedora, os atributos de Satanás, a intenção de Satanás. Quem era Ramã? O que a gente pode aprender? O que ele sobre ele? O que dá indícios, né, da gente olhar para ele e entender também que ele representa o inimigo? Você vê que Ramã ele era uma pessoa que tinha um alto poder dentro do reino, ele tinha uma excelente condição em todos os sentidos, mas ele queria que todo mundo se prostrasse a ele, igual Satanás, né? Exatamente igual. Todo mundo tinha que se prostrar a ele. Como Mordecai não se submetia a ele, não adorava, não, a adoração é para Deus, ele resolveu acabar com todo o povo de Deus. Toda a descendência, é a mesma história, ele está querendo acabar, de qualquer maneira, com uma ascendência de Cristo. Vamos acabar com todo o povo judeu, não tem por onde Cristo nascer. Ele está sempre tentando acabar com o meio de Cristo vir. Né? E é isso que ele faz. A gente vê que ele está em um outro lance desse jogo de xadrez terrível entre o bem e o mal, que ele torna tentar deixar Deus em xeque-mate. Deixa eu te fazer uma observação com relação a Esther e a Ruth. Umas coisas que eu achei interessantes. Os livros de Esther e Ruth parece que são espelhados. Já reparou isso? A Ruth era a moabita, era a gentia, que vem para o povo de Deus, que vai para o povo de Deus. Já a Esther, não. A Esther já é a do povo de Deus, que vai para o meio dos gentios. Interessante. E em vários pontos você vê que tem essa forma de espelhamento, parece que espelhamento, uma diferente da outra. As duas têm a mesma coisa, que são as duas representam igrejas, né, em pontos diferentes da igreja, mas representam a igreja. Mas aí tem essas diferenças. E, por coincidência, não é coincidência, mas não é minha, não é estudo meu, não, veio do estudo aqui o livro de Ruth é o primeiro livro, é o último livro antes de começar o livro do Reino de Israel. E o livro de Esther é o livro que emenda o livro dos reis de Israel, vai até Neemias, né? Que seria o último livro da tentativa de reconstrução do reino, aquela coisa toda.
e é o livro que emenda com os livros de sabedoria. Então, é o começo e o fim do reino, o começo até o fim. Eu achei isso muito interessante, ele fala isso, até a extensão. Outra coisa muito interessante que eu acho, o paralelo que eu acho nessa história das duas, e também ele aponta ali, é que cada história dessa está ligada a um festival, a uma festa judaica. Ah, sim. A Ruth está ligada à festa das cabanas, à festa do Pentecostes. Das cabanas, não, dos meses, né? Das semanas, que é a festa de Pentecostes, acaba na festa de Pentecostes, que representa o período que o povo de Deus sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, até que ele chegue no Sinai, onde Deus entrega a lei. Já a Esther está relacionada à festividade do Yom Kippur, que é a purificação. É onde se faz a purificação do povo de Deus para ser salvo finalmente, para ser definitivamente salvo, né? Isso no final da história, né? O verdadeiro povo de Deus na época. Tem muita coisa para a gente aprender, Elton. Tem, Elton, quais são as ferramentas que Amã usou para que a adoração, então, ele fosse adorado? O que ele usou aí? A força, né? Que vai repetir no final dos tempos, né? Que tipo de força que ele usou? Porque Amã, o rei da época era o Medo-Persa, Assuero, né? Assuero. Amã era o segundo, vamos dizer assim, pelo jeito que ele era o segundo depois de Amã, né? Então ele faz o rei fazer um decreto contra o povo de Deus, porque Mordecai não se inclinava diante dele. Ele queria que todo mundo se inclinasse diante dele. Como Mordecai não se inclinava, ele falou assim para o rei: tem um povo aí, um povo judeu que não se inclina diante das nossas leis, dos nossos deuses, que ele queria que ele fosse adorado, né? E faz um decreto de morte para todos os judeus. E a gente sabe que pelo Apocalipse vai ter também um decreto de uma lei, né? A imagem da besta é o quê? Uma lei que te obriga a adorar o que a besta quer, né? E vai ter um decreto de morte, não vai poder comprar, né, vender. Aqui ele estava fazendo isso. Então, assim, ele usa da força do Estado, do poder do rei, juntamente para o quê? Perseguir um povo que não se inclinava diante dele. Essa é uma forma do inimigo reivindicar o que ele quer. Adoração. Adoração. E aí a gente vê que Esther entra aqui como uma figura da igreja, né? Da igreja. Esther ela tem a oportunidade agora de salvar o seu povo. Exato. E o papel da igreja nos tempos finais é esse, né? Sempre foi esse. Mas nos tempos finais, lutando contra decretos, contra leis, contra reis que vão dificultar a situação, contra políticos que vão dificultar a situação, surge, né, a igreja ela se projeta nesse cenário como instrumento de salvação. Exato. Hoje nós temos uma mensagem de salvação para a humanidade. Né? E o ponto principal dessa mensagem é o quê? A volta de Jesus e as 3 mensagens angélicas. Agora, eu acho interessante, muito interessante, quando Mordecai fala para Esther, eu acho essa frase interessante demais. Quem sabe não é para um tempo como este que você foi colocado onde você está. O que a gente pode aprender com essa frase como missão nossa? Partindo aqui para o final da lição, a gente vai encerrar a lição como nos colocando, né? A lição quer nos colocar num cenário onde a pergunta é para nós. Você, quem sabe não foi para esse tempo que todo esse estudo bíblico que nós fizemos até hoje, de lições da Escola Sabatina, é que nós somos colocados aqui. Quem sabe não é para esse tempo que o Romanelli passou tantos anos buscando a verdade e hoje ele está aqui. O que a gente pode deixar aí para os nossos, para aqueles que estão nos assistindo? Eu acho que, exatamente como você falou, a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, né, ela tem essa missão, essa função de salvar o seu povo. E ela vai trabalhar para isso, apesar das dificuldades que Satanás vai colocar, né? Como a gente vê a história da Esther, foi uma coisa difícil. Ela correu o risco de vida, né? Porque se o rei não a
não apontasse o cetro para ela, ela não tivesse aquela coisa, ela seria morta. A lei era essa, né? Se o rei não aceitasse a intervenção dela na reunião, ela teria que ser morta. Então, ela se colocou num risco completo para poder salvar o povo, e conseguiu a salvação, né, do seu povo. Isso quer dizer que a igreja vai ter que realmente encontrar esse caminho. É um momento como esse que a igreja está aí mesmo, para esse momento, porque todas as coisas estão lidando todas as coisas, modo de falar, né, mas, a grosso modo, estão lidando para um lado mau, e a igreja está aí para poder trazer essa parte boa, trazer essa esperança que está em Deus, né, pregar as mensagens angélicas, para mostrar que, não, isso aqui não é o fim, isso não é a decisão do conflito. A decisão do conflito vai estar um pouco mais adiante, vai ser favorável a nós, não vai ser favorável ao povo de Deus. Não vai ser sem dificuldade, né? Não. Sem muito estresse. Jesus avisou, né? No mundo tereis tribulações. Ele falou, não vou facilitar para vocês, não tem como, né? Ele não foi facilitar nem para ele. Isso aqui é o sofrimento maior do que o dele, né? Verdade. Então, nós vamos ter que passar, todos nós, que Deus nos ajude, que sejamos cristãos verdadeiros, né? A gente pensa, eu sou um cristão verdadeiro, mas a gente não sabe, no meio de uma enrascada muito forte, de uma dificuldade muito forte, como é que se a gente vai agir com fidelidade, mas que Deus nos ajude para a gente ter fé, ter essa fidelidade que precisa para a gente passar pela situação que for, pela mais drástica, mais triste, mais dolorosa, mais difícil, mas permanecendo fiel, permanecendo nos caminhos dele, permanecendo na presença dele. Amém. Elton, você é uma figura de Esther, né? Como parte da igreja, Exato. você entra nesse cenário com a mesma missão. Que orientação que você pode dar para quem está assistindo, para quem é da igreja, que esteja assistindo, sobre essa responsabilidade que recai sobre a nossa vida? Nós temos a maior missão de todos os tempos, de proclamar a verdade, né? Apocalipse 14 fala daqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o amor de Jesus no coração. E o que aconteceu lá no passado vai se repetir. Existe a Amã por aí, pessoas que odeiam a mensagem da verdade de Deus, que se incomodam, gostam de transgredir a lei de Deus, e quando a igreja, que a nossa missão é pregar essa mensagem para o povo estar preparado para a volta de Jesus, eles ficam nervosos, eles não gostam. Quem que está por trás disso? Do Apocalipse 12, 17, fala que o dragão irou-se contra a mulher. Né? Então, assim, contra a igreja. E nós temos essa missão, nós temos que proclamar isso, porque vai ser a última mensagem para esse mundo, de adorar a Deus da forma correta, não adorar o inimigo. E as consequências que virão. Vão ser tempos difíceis, como o Romanelli falou. Não vão ser fáceis, mas vai ser mais difícil para quem estiver fora do povo de Deus. Com certeza. Muito mais difícil, que o povo de Deus vai ser amparado e protegido. Porque nós vamos passar por um tempo de tribulação muito, muito intenso, mas Deus vai estar ao nosso lado. E eles não passaram. Agora, o que eu achei mais importante de Esther, que Esther pediu o quê? Jejum e o complemento do quê? Oração. Muito jejum e oração. E o poder do Espírito Santo para nós, para a nossa igreja, para proclamarmos que quem vai concluir a obra é o Espírito Santo, por meio de pessoas consagradas a Deus. Esther é um exemplo para nós. Mordecai é um exemplo para nós. Né? Eles permaneceram firmes e Mordecai, no final, foi o quê? Exaltado. Andou no cavalo real, colocou vestes reais. Tudo que a Amã queria, né? Tudo que a Amã queria. Coroa real. Quer dizer, aquele que é humilhado, perseguido agora, vai ser o quê? Exaltado. Compensa, né? Compensa. O livramento ele foi tão significativo que até hoje os judeus comemoram essa data, né? O Purim, Purim. né? Purim. O Purim. São 2 dias de festa. 2 dias de festa. Bom, eu falei aqui que nós iríamos ter que dar explicação ao verso áureo. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E aqui o rei entra como uma figura de Cristo, favorecendo a sua igreja. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esse evento aqui, ele é significativo, porque se o rei não favorecesse a rainha, ela podia até ser morta, né, quando ela se aproximasse da presença dele. Agora, eu quero encerrar a lição aqui, falando com aqueles que estão nos assistindo, da seguinte forma. Tem um
um destaque na nossa lição que diz assim, ó: alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir, e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez da resolução prometida para o fim da história. Embora Deus não nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião e então nos mostra as consequências, mas ele sempre destaca a esperança. Amém. E essa é uma tendência nossa. Em meio àquela situação de dificuldades, o rei favoreceu a Esther. Nós temos a tendência humana de olhar somente para as dificuldades, para a parte ruim da profecia. Perseguição, morte, né? Leis que são contrárias à fé. Mas a mesma profecia que apresenta essas circunstâncias, ela mostra o quê? O livramento dos justos. E nós devemos nos concentrar, então, no ponto do livramento dos justos. Deus estará conosco em todas as situações. Leiam o Salmo 91 e olhem para ele como um salmo profético, né? Aquele que habita a sombra, né? Na sombra do Onipotente, ali, aquele que está debaixo dos cuidados de Deus. Lá diz o quê? Que a praga não vai chegar à sua tenda, né? Você não será atingido, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você o quê? Você permanece. Então, que nós possamos enxergar que a história do plano da salvação, né? Ele foi colocado por Deus para nós como uma forma de resgate. Que nesse plano vão existir muitas dificuldades, porque nós temos um inimigo trabalhando contra nós. Mas a vitória, ela é garantida. A Bíblia nos diz o quê? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Amém. Nosso desejo é para que todos vocês possam se apegar firmes nessas promessas quando as dificuldades vierem, porque nós temos certeza que o nosso Deus está conosco. Nós esperamos vocês na próxima semana. Nós estamos concluindo, né, o nosso trimestre e é um prazer nós termos vocês aqui conosco. Nós vamos encerrar com uma oração e pedimos agora, então, que todos possam se unir nesse momento conosco. Pai eterno, essa lição foi maravilhosa, nos mostrando o cuidado que o Senhor tem para com o teu povo, para com a tua igreja. O Senhor nunca nos prometeu que seríamos isentos de dificuldades, que estaríamos livres dos ataques do inimigo, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco em meio a essas situações. É verdade que para nós é muito difícil, às vezes, enxergarmos a tua mão nos guiando, mas pedimos que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e nós temos a certeza de que teu cuidado está sobre nós, os teus anjos acampam ao nosso redor, Cristo está intercedendo por nós, Cristo está mediando por nós diante de ti. Que possamos entregar verdadeiramente as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.